Boa tarde, alunos do oitavo ano A, do oitavo ano B, retornando às nossas aulas, falando agora continuação do capítulo 6, agora a gente vai entrar na página 148. Espero encontrar vocês bem, com a graça de Deus, com saúde, com tranquilidade, como eu digo sempre, com aquela vontade grande de aprender. Quando a gente aprende hoje, a gente abre as portas do futuro. O futuro que Deus vai abençoar se você faz a sua parte hoje. E hoje vocês são os estudantes do futuro. Olha, nessa parte aqui, a gente vai falar sobre a umidade do ar, e também vai falar sobre a chuva. Isso que é a umidade do ar. A umidade do ar ela indica a quantidade de água existente na nossa atmosfera. Certo? Então a umidade do ar ela indica a quantidade de água existente. Essa quantidade de água ela é em forma de vapor. Certo? Ela é em forma de vapor, não é forma de líquido não, forma de vapor, certo? E essa umidade do ar, ele é um componente mais importante na determinação do tempo e o clima, certo? Então ele determina naquele local, naquela região, o tempo e o clima, certo? Então a sua presença em maior e menor quantidade, a presença da umidade do ar, certo? Ela em maior ou menor quantidade, ela influencia na temperatura, certo? Então, quando ela está alta, aqui vem aquela sensação gostosa, aquela sensação de frio, certo? E ela está relacionada também aos regimes de chuva, a sensação térmica de calor, de frio, e também tem uma coisa, ela está relacionada também à nossa saúde. Certo? Então ela envolve também a nossa saúde, porque a quantidade da umidade do ar, principalmente ela baixa, influencia na nossa saúde também, causa problema de saúde. Ok? Tem um lado bom, mas tem um lado negativo da coisa. Aqui eu digo assim, quando a umidade do ar é considerada normal, certo? Então a umidade do ar ela tem um nível bom e um nível ruim também para nós. Certo? Então, esse nível da umidade do ar para o nosso organismo humano, para que a gente se sinta bem, esteja mais confortável com ela fica em torno aí entre os 40% e 70%. E você pode encontrar no livro até aí em torno de 60%. Se ela baixar em torno de 30%, aí já é prejudicial. Ela vai prejudicar a nossa saúde, certo? Ela pode trazer problemas na nossa saúde, ok? Então, abaixo entre 30 e abaixo de 30, aí já é prejudicial, certo? Já é um alerta que a gente tem que ter para se proteger, porque pode vir alguns problemas de saúde. A umidade do ar é boa, como eu falei no instante, em torno de 60%, essa é a umidade do ar boa para a nossa saúde, para o nosso convívio, para se ter uma sensação boa, uma sensação bacana para o conforto, para que a gente possa realizar nossas atividades. Esse 60% ele é determinado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, certo? Como eu falei para você, entre 30 e abaixo de 30 já vai trazer algumas complicações, como ele vai atingir o nosso sistema imunológico, atingindo o sistema imunológico. Lembra que eu já falei para você? O sistema imunológico está relacionado às nossas defesas, é o nosso exército, certo? A polícia que defende a gente. Então a gente tem nosso exército aqui dentro, que são nossos anticorpos. Quando nossos inimigos dos outros países nos agridem, o que é que acontece? O exército vai lá, a aeronáutica, a marinha, e aí vai por diante. A gente tem dentro da gente o nosso exército, que é os nossos anticorpos. Quando nossos inimigos, como bactérias, vírus, protozoário, invadem o nosso corpo, aí a gente dá um sinal de alerta. Esses inimigos da gente, ele é chamado de antígenos, certo? Antígeno, então vai os nossos anticorpos. Vai combater. Então ele vai atingir o nosso sistema imunológico.
né? Isso vai causar alergia, vai causar sinusite, né? Asma e alguns problemas respiratórios, principalmente em crianças e pessoas idosas. Tá vendo? Então, por isso que tem pessoas quando o ar está muito úmido, começa a espirrar, né? A sentir uma sensação, e quando está seco, né? Abaixo daquilo que eu falei para você, em torno de 30%, também sente um desconforto, né? Um desconforto enorme no sistema respiratório. Né? Isso fica incômodo de trabalhar, de dormir. Né? Olha, quando a umidade do ar é muito alta, quando é baixa, viu o que é que ela traz? Problema no nosso sistema imunológico. E quando ela é alta demais, então está muito úmido, né? Aquela sensação traz alguns transtornos para a gente. Então vai aparecer o surgimento de fungos, né? Com mofo. Lembra o guarda-roupa? Eita, essa roupa aqui está com cheiro de mofo. Esse guarda-roupa, esse quarto está com cheiro de mofo. É devido à umidade do ar. Isso favorece a proliferação desses seres vivos. Certo? Eles vão proliferar. O que é isso? Reproduzir. Certo? Eles reproduzem em uma grande escala. Dá aquela sensação, né, de mal-estar, aquele cheiro na roupa, no guarda-roupa. O ácaro também. A presença de ácaro, certo? No lençol pode causar problema respiratório nas crianças, viu? Você coloca uma criança na cama, está cheio de ácaro. O ácaro, ele é um parente lá do carrapato, do piolho, ele faz parte lá. São bem pequenininhos, microscópicozinhos, mas ele causa problemas sérios, certo? Mofo, bolô, ok? Os bolô, ele ocorrem em pão, ocorrem em frutas, vê que fica com aquele negócio parecendo um veludozinho cinzento. Aquilo são bolores, certo? São fungos, são seres vivos. Se você comer, vai causar um problema sério. Pode levar até o sujeito à morte, dependendo da espécie. Ok? Então, baixa demais, atinge nossa imunidade, e alta demais, olha o que é que vai trazer. Né? Então, por isso que, tá úmido demais, choveu, tem que abrir a janela, ventilar. Certo? Ventilar. Eu acho que a professora já falou para vocês lá no 7º ano, por isso que quando a gente usa o tênis demais, vai para a escola, no trabalho, eu faço isso também. Certo? Quando eu vou tirar o tênis eu coloco assim numa janela, aqui no quarto, certo? Aí eu deixo ventilar, secar. Tem pessoas, isso é o que é? Isso para proteger do chulé, do mau cheiro, porque eles também são fungos. E seus pés ali, o sapato internamente suado, aqui dali, meu amigo, vai ajudar na proliferação, né? Nesse desconforto, né? No constrangimento. Já pensou você fazendo uma atividade física, o cara manda, professor, no meu tempo tinha isso, tira o tênis, vai correr até ali e volta. Aquele que calçar por último vai pagar um castigozinho aí, uns polichinelos, uns apoios de frente, aí você tira o povo, corre, não fica ninguém. Porque o odor, você chega na casa de uma pessoa, você vê que o odor, o cheiro, então é isso, tira, né, puxa assim a meia, deixa ressecar, depois guarda. Eu faço isso lá quando eu chego do colégio, ou de qualquer canto, ou passo tempo, muito tempo usando tênis, sapato. Para quê? Para evitar esses constrangimentos. E você vê que você vai calçar no dia, tá bem bacanazinho, ok? Então a umidade do ar ela é boa, vai trazer chuva futura, mas traz essas preocupações também. Olha, o que aconteceria, o que acontece quando a umidade do ar chega a zero? Né? Já pensou? Diz 30%, mas chegar a zero, nunca haverá de acontecer isso aí. Principalmente para os organismos. Vai dar aquele desconforto. Né? Vai ter aquele desconforto. Mas o nosso organismo tem a capacidade de retirar água da parte extracelular, quer dizer, lembra das células que a professora falou? Então nós temos as células, então a parte que envolve as células. Então ela tem capacidade de retirar a água que está ali e repor nas células, né, para que a gente possa suportar aquelas condições ali, né, até ela mudar, né, porque não vai passar a vida toda. Né, você pode passar, a gente está passando esse período de seca, né, pouca chuva, ou nenhuma chuva em determinados cantos, mas daqui a pouco começa a chover.
Isso é da natureza, a gente tem que conviver com isso. Né? Lastimar não tem como você, porque isso é um fenômeno da natureza, não existe, só Deus. Né? Aqui na Terra o homem pode procurar situações que possa melhorar, né? Ajudar, né? Como reservatório, né? Cavar poços profundos, né? Ajudar nisso aí, mas ele jamais vai interferir na chuva, tendo ou não chuva. Ele não pode interferir, ok? Então as células têm essa capacidade de fazer isso aí. Olha, quando a umidade do ar ela é alta, certo? Então está alta, isso favorece a ocorrência de chuva. Então, quanto mais alta, né, a umidade do ar, mais há uma possibilidade grande de chuva, certo? Você vê a menina na televisão falando, chuva não é só as nuvens não, que a gente estudou não. Trata da umidade do ar, do vento, da pressão atmosférica, tudo isso aí envolve o processo de chuva, certo? Então, quanto mais alto, maior a possibilidade de chover. Por isso que esses caras, os meteorologistas, ele tem esses estudos e ele tem 90%, né, ou mais de acerto quando eles dizem que vai chover. Né? Você vê que eles adivinham até na semana. Né? Passa 2 semanas eles dizendo que vai tal dia, segunda, sábado, e vai dizendo a temperatura, porque ele tem todo esse processo. Né? Tem um satélite que está tirando foto lá em cima, mandando, vendo as movimentações da chuva, analisando as massas de ar. Lembra a massa de ar fria, a massa de ar quente, a sua movimentação. Tudo isso aí, eles quando fizer os seus estudos, as suas análises, ele pode dizer se vai haver chuva, né, se vai ocorrer chuva esses dias ou não. Então, se a quantidade de umidade do ar alta, ela tem uma possibilidade grande de ocorrer chuva, ao contrário, né, já vai. Então, quando ela tem a umidade do ar está baixa, há uma possibilidade mínima ou zero de ocorrer chuva. Né? Você vê lá a menina falando, 0% de chuva, 2% de chuva, certo? Eles têm uns cálculos porque a matemática está envolvida nisso aí. Então, quando está alta, pode favorecer a chuva. Quando está baixa, não favorece a ocorrência de chuva. Olha, quando a atmosfera está muito úmida, quer dizer, uma quantidade, né, alta demais de umidade do ar, bem saturada. Saturada é aquilo que não cabe mais. Vamos dizer, você encheu um copo de água, vai enchendo, chega em cima, não cabe mais, então saturou, certo? Você colocou sal, açúcar, vamos dizer, você colocou açúcar num suco, aí você coloca ali aquela quantidade, toma, rapaz, tá gostoso aqui, tá num nível bacana, certo? Nem doce nem amargo, tá ótimo, mas quando você coloca muito sal ou muito açúcar, aí fica doce demais, então ali chama-se saturado, né? Saturou, você vê que até a gente usa essa palavra, né? O cara brinca demais, rapaz, eu tô saturado com tuas brincadeiras, quer dizer, já chegou no limite, não aguento mais, cara, certo? Então, quando a atmosfera ela tem uma umidade do ar alta demais, saturada, e isso provoca uma coisa interessante na gente. Ela impede a nossa transpiração, certo? Ela chega a diminuir muito a nossa transpiração, quer dizer, o suor. Você não consegue suar. Aí você cria aquele desconforto. Por quê? Porque dentro de você está uma temperatura, então cria um desconforto. E você sabe qual é a função do suor? Eu tenho certeza que a professora falou lá no 7º ano, quando estava estudando o corpo humano. O suor, ele ajuda o corpo a liberar o calor, a retirar o excesso de calor. Por isso que quando você está fazendo educação física, você anda mais apressado, correndo para chegar na escola ou em determinado canto, você começa a suar, porque você precisou, né, de energia para realizar aquelas funções naquele momento. Então, na hora que a gente produz, está necessitando de muita energia, a gente está produzindo calor. Olha, eu liguei a lâmpada aqui, né? Só está produzindo luz? Não.
com a presença da luz, dessa energia, está produzindo calor também. Se você colocar a mãozinha lá, que não coloque de maneira alguma, você vai ver que ela está quente, a sensação térmica. Então, quando a gente está fazendo alguma atividade, então a gente produz muito calor, né? Então, vem do que da energia que você está gastando. Mas aí, para você manter a temperatura, que é em torno de 36,5, 37 graus, a temperatura normal do seu corpo. Certo? Essa é a temperatura normal do seu corpo. Aí, se você, para não passar, aí vem o suor. Você está suando, você está, o suor vai evaporando e está levando parte do nosso calor. Aquele calor que está excedendo, certo? Está incomodando. Então o suor faz isso. Aí você vê quando você evapora, aí você já sente aquele alívio. Então a umidade do ar alta demais, saturada demais, ela impede que o nosso corpo provoque a formação de suor. Consequentemente, a gente fica com aquela desconforto, certo? Fica com aquele desconforto. É isso que faz com que, quando a gente vai tomar banho, certo? Você não sente aquele friozinho bacana, é porque a água, ela retira calor do seu corpo. A água não vai pôr, certo? Quando você vai para a chuva, sente um friozinho, eles não estão colocando frio dentro do seu corpo. Não, eles estão retirando, né? Então passa para o meio ambiente. Daí, para a gente não perder todo o calor, né, a gente vai se agasalhar, né? A gente vai se protegendo de um modo ou de outro, porque a gente tem que estar com a temperatura bacana da gente. Isso ocorre também com o ar-condicionado, ele nos ajuda. O ar-condicionado ajuda a baixar, né, a temperatura, a manter uma temperatura bacana, mas quando você está ali dentro daquele ambiente, ele também está retirando o excesso da umidade do ar. Certo? Então, quando ele está tirando o excesso da umidade do ar, o que é que vai fazer? Você consegue transpirar um pouco. E isso vai ajudar na temperatura do seu corpo. Certo? Então, você viu que aí é bom, a umidade do ar é bacana, só que demais, tudo demais é veneno, já dizia nossa avó, ok? Aécio, como é que o homem sabe a quantidade de umidade do ar, como é que ele mede? Rapaz, tem sempre os camaradazinhos chamados de cientistas, esses cabinhos que eu chamo de loucos do bem, certo? Esses cabra danadão que está só queimando aqui seus neurônios, pensando e trazendo o que é bom pra gente, melhorando nossas condições de vida. Sem eles, sem esses camaradas, você não tinha ventilador, você não tinha carro, você não tinha roupa bacana, né? Porque eles pensam na qualidade da roupa, na comida, certo? É esse cientista no remédio, né? No tratamento das doenças. É esses malucos, que eu chamo maluco, mas um maluco do bem, porque queima os seus neurônios e traz pra gente só coisa boa, certo? Às vezes eles inventam um aparelhozinho, mas não está dando certo, ou só dá certo naquele período, aí vem outro e vai começando a melhorar, certo? Olha, aqui a gente faz isso, aquele outro, tá, vai melhorando, né? Vai trazendo, olha, os primeiros celulares, né? Era do tamanho de uma mesa, era uma coisa enorme, né? Pergunta a seu pai e sua mãe, eu acho que são muito mais jovens, né? Mais novos do que eu. Mas o celular é enorme. Hoje o celular tem celular que é do tamanho da minha unha. Porque foi aprimorando. Você vê. Então o aparelho que mede a umidade do ar é chamado de higrômetro. Vocês têm aí no livro. Certo? Mas eu vou colocar aqui higrômetro. Olha aqui. Certo? Esse nomezinho aqui, tá vendo? Higrômetro. Ele mede a quantidade, né, de vapores do ar presente aqui na nossa atmosfera, certo? Esses nomezinhos você tem no livro. Você tem sua aula, sua explicação,
Mas bom mesmo é você acompanhar na leitura. Aí, mas não dá para ficar olhando para você e lendo. Então, depois da aula, você dê uma leitura, olhe, leia, que ler é bom. Certo? Ler vai ajudar você agora no processo de aprendizagem de ciência, mas também em português. Certo? Porque você está vendo muitas palavras, como é que se escreve, a acentuação dessas palavras. Então, quando a gente lê, a gente erra menos. Tanto na escrita, vai mandar um textozinho, uma cartazinha, um bilhetezinho para professora, ou namorado, ou no emprego futuro, certo? Ou lá no Enem, olha aí coisa boa. Chegar lá no ensino médio, vocês têm aquela... Ih, rapaz, tu tem uma caligrafia, você sabe escrever aqui, ó, 100% correto, sabe pausar, sabe? Isso vem do quê? Principalmente da leitura. Né? E às vezes não precisa nem você escrever, você falar. Né? Você vai falar com a pessoa e você começa a errar as palavras. Olha, a pessoa fica olhando, Virgem Maria, como é que um menino desse aí, do 8º ano, do 9º ano, fala tão errado desse jeito? Falta de leitura, certo? Se você acha que eu não estou falando, você pergunta à professora de português. Professora, será que ler vai me ajudar a corrigir, né, o meu modo de escrever, como falar, né? Porque você vai ter que um dia se mostrar ao público, né? Porque quando a gente está trabalhando, não é eu me mostrando a vocês, né? Vocês são meu público, ok? Então, se eu não tivesse um pouco de leitura, um pouco de estudo, né? Na presença de vocês, olha, são muitos, né? São várias salas de aulas, são 2 colégios, né? E esses anos todinho, quantas vezes eu tive que partir, assim, vamos dizer, para cima mesmo para falar, certo? Isso me ajudou principalmente as leituras, ok? Olha, agora vamos falar sobre o pluviômetro, né? O pluviômetro é um aparelhozinho, o instrumento utilizado para coletar e medir a chuva, né? Você vê, olha, em Juazeiro choveu 70 milímetros. Aí Juazeiro todo não chove 70 milímetros. Às vezes tem, ó, no Salesiano, onde a gente mora, que eu moro aqui em Salesiano também. O Salesiano choveu 40 milímetros. No Socorro choveu 50 milímetros. Lá no João Cabral, 56 milímetros. Lá no Parque São Geraldo choveu 60 milímetros. Como é que esses caras vão saber disso? Através desse aparelho chamado de pluviômetro, né, que mede a chuva. Aí você, isso o que é chuva? Né? O que é chuva? Chuva é um fenômeno natural. Aquela avinha que cai. Você não está caindo bacana? Aí é um fenômeno natural. Como é um fenômeno natural, como eu falei no começo da aula, ninguém pode intervir nesse fenômeno natural. Só Deus. Certo? O homem jamais pode impedir de chover. Né? Nem mais, nem menos. A gente pode pedir até a graça a Deus. Meu Deus, para de chover, que está tão chovendo, mas que está causando enchente, destruição. Mas, ó, para não, porque é um fenômeno natural. Como fenômeno natural, né, vem da natureza. Não tem homem que se envolver aí. Né? E esse fenômeno natural caracteriza pela precipitação. Precipitação quer dizer queda, cair de água. Né? A precipitação de água. Mas aí, como é que aconteceu esse negócio dessa chuva, dessa água cair? Que é tão interessante, é tão bonito, né? A chuva cair. Mas como é? Será que estão lavando o céu? Né? Aí se fosse para lavar o céu, tinha dia que a chuva vinha com sabão. Não era não. Detergente. Vinha com que boa. Não é verdade? Então notado, porque lá em cima só lava o céu com água, é? Dá certo não. De maneira alguma. Não é verdade? Porque deveria ser qualquer dia, vir um bocado de espuma. E a gente está tudo ensaboado aqui, como diz a história. Né? Então não é dessa forma. Não é São José que está lavando, com todo respeito a São José, que é o nosso pai também, que é pai de Jesus, é pai do nosso irmão Jesus Cristo, então ele é nosso pai também. Né? Nosso pai São José, protetor das nossas famílias. Né? E não é que deixar a torneira aberta. E não é os anjozinhos urinando lá de cima também não. Porque se fosse urinar, a gente também não ia suportar. Né? O fedor de urina.
E o que é, Aécio, pelo amor de Deus, esse negócio de precipitação de chuva? De onde é que vem essa chuva? Vem da evaporação. Ó, evapora, a água evapora, vai evaporando, vai evaporando. Não. Aqueles vaporzinhos de água invisível, você não enxerga, certo? Ela é invisível, vai evaporando da sua casa, dos rios, dos lagos, do mar, certo? Ó, daqui, ó, evaporando, esse calor tá evaporando, certo? Mas você não vê com os vapores de água, ele é invisível. Ao nosso a gente não consegue ver. Porque senão, quando você olhasse para o mar, você olhasse para uma poça d'água, você vê aquele fumacinha subindo, certo? Você não vê, ok? Então vai evaporando, esses vapores de água, eles lá em cima, eles vão se juntando, certo? Vão se juntando, vão formando gotas cada vez mais pesadas de vapores de água. Aí quando eles estão pesadozinhos, vai esfriando lá em cima, a temperatura é mais baixa. Com o esfriamento lá em cima, ela cai, né? O peso dessas gotas aqui começa a cair. Tem hora que a ventania é tão forte que joga as gotas de volta, aí forma aqueles granizos, né? Aquelas pedrinhas de gelo, fica subindo e descendo até virar aquelas pedras de gelo. Aí quando a pedra de gelo está bem pesada mesmo, o vento não consegue jogar de novo para o alto, aí cai. Então aí, olha, a condensação vai caindo em forma, os vapores em forma de água, cai aqui na Terra. E isso é o que se chama, que você viu lá no 7º ano, o ciclo da água. Olha, vem daqui do solo, dos seres vivos, vai para a atmosfera e fixa aqui esse ciclo. Ó, vai e vem, certo? Isso é o ciclo da água, ok? Isso aí é o que faz o processo da nossa chuva. Então ele é o quê? Um fenômeno natural, certo? Olha, a chuva, ela tem o lado bom e tem um lado ruim também. O lado bom é porque trazendo chuva vai encher os rios, reservatórios, vai ajudar na produção de energia que a gente está precisando, né? Vai servir para matar a sede dos animais e da gente também, para o nosso conforto, né? Então a chuva, ela é bem-vinda demais. Mas a chuva também tem o seu lado, né, ruim, traz coisas ruins. Chuva demais, olha o que está acontecendo. Eu vi ontem no jornal na Índia e vi também lá no estado de Minas Gerais, né, lá na parte de baixo, né, lá no sudeste do país, né, em Minas Gerais. Muita chuva traz destruição também, deslizamento. Então, a pressão atmosférica é a pressão que o ar, né, da atmosfera exerce sobre a superfície da Terra. Então, esse ar aqui, ó, ok? Então, o ar aqui faz essa pressão sobre a gente, ok? A gente não sente essa pressão toda porque você está, olha, quando você está inspirando, você está jogando o ar aqui dentro, esse ar está fazendo força contrária. Então, por isso que a gente não sente essa pressão atmosférica. Se a gente não tivesse um ar dentro, né, do nosso corpo, lá nos nossos pulmões, fazendo a pressão, né, de dentro para fora, né, o contrário, a gente ia ficar todo machucado, certo? A gente ia ficar como uma bolinha de papel, certo? Se você colocasse, retirasse o ar de dentro de uma lata e vedasse, você ia ver que essa lata ia começar a ficar amassada, ia ficar igual um bolo de papel. A gente também. Isso não acontece devido ao quê? A gente tem o ar aqui dentro do nosso corpo e está fazendo, ó, pressão contrária, certo? É como se uma pessoa estivesse empurrando uma porta de um lado e você empurrando da outra. Se os dois tiverem a mesma força, nem vai abrir o outro, nem vai fechar, certo? Vai ficar ali, ó, paradão ali. Então a gente não sente aí. A pressão ela pode mudar de acordo com a altitude, a variação da altitude, certo? A gente não tem a mesma pressão. Então, quanto mais alto, quanto mais distante da superfície, menor a pressão atmosférica, certo? Porque o ar vai ficando o quê? Rarefeito. Rarefeito quer dizer o ar está ficando raro, pouco ar. Certo? E quanto mais você subir, mais o ar vai ficando rarefeito.
né? Então a pressão é menor. Então, mais próximo da superfície, aonde a gente está agora nesse momento, a pressão ela é maior, certo? Então vamos comparar o seguinte: se eu dissesse, só aqui perto da gente mesmo, né, pra gente ver, entre o horto, lá a estátua do meu padre Cícero, e a gente aqui embaixo, quem tem maior pressão? Lá, o pessoal que está lá no horto, em cima da serra, ou a gente que está aqui embaixo? Quem tem mais pressão atmosférica é quem está aqui embaixo, certo? Quem está lá no horto, a pressão é menor, certo? Agora você ir lá no Everest, aí por isso que o camarada tem que levar aqueles balão de oxigênio, porque o ar lá, né, é pouco. Aí como o pluviômetro, né, a umidade do ar, existe também um instrumento que mede a pressão atmosférica. Okay? Esse instrumento ele foi inventado por Evangelista, né, Evangelista Torricelli, há há uns 200 anos atrás ou mais. Ok? Como é o nome? Você tem aí, viu? Mas eu vou colocar aqui, ó, para você, chamado de barômetro, certo? Barômetro. O higrômetro está relacionado a medir a umidade do ar, certo? O pluviômetro, né, está relacionado à quantidade de chuva. A pressão atmosférica, essa. Ela está aqui, ó, de novo, ó, barômetro, certo? Então, o barômetro é o instrumento utilizado, né, inventado por Evangelista Torricelli, para medir a pressão atmosférica, ok? Então a pressão atmosférica é esse ar que está sobre a gente aqui, ok? Que está sobre nós. Agora vamos falar sobre a temperatura, certo? A temperatura é uma grandeza física. Isso que é uma grandeza? Tudo que você pode medir. Grandeza é tudo aquilo que você pode medir, certo? Então a temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação térmica das moléculas que constitui a matéria, certo? A agitação, certo? A movimentação. Então ela determina a agitação das moléculas de um corpo, né? Então quando a gente está com febre, as moléculas começam a fazer isso aqui, ó. Agita. Então, quando a gente coloca um termômetro, aí começa a aquecer aquele líquido que está ali, certo? Ou em forma de mercúrio ou álcool. Aí o álcool, como o álcool é transparente, eles colocam um corantezinho ali. Aí o calor do nosso corpo passa para aquele termômetro ali. Então, o líquido que está ali começa as suas moléculas a se movimentar. É o que ocorre com a água, né? Você vê, mamãe coloca você, ou você mesmo, né? Se sua mamãe autorizar, coloca água para ferver, vamos fazer o café. Aí você coloca ali, ligou, né, o fogozinho lá e a água tá paradazinha ali. As moléculas tá tudo, ó, tranquila, normal ali. Mas quando começa a aquecer, as moléculas já começam a se agitar. E como a gente tá com calor, a gente já fica, né, sufocado. As moléculas já também ali, ó, já começa a se agitar. Certo? Começa a se agitar. Aí se a temperatura aumentar mais, o que é que vai acontecer? Aquelas moléculas ficam tão agitadas de um jeito que elas começam a bater uma nas outras e ó, vai evaporando. Certo? Vai evaporando. Aí você viu o que é que eu falei para você? Quando chega lá em cima, lá a temperatura é mais baixa, né? Então elas começam a se juntar. Vai se juntando, vai formando gotículas cada vez mais pesadas e cai em forma de água. Então a temperatura, essa grandeza, ela vai medir o grau de agitação das moléculas nos corpos, né? E na gente também. Ok? Então, quando a gente está com a temperatura muito alta, acima, no caso da gente, é uma febre, né? Porque você está com alguma infecçãozinha aí. Porque apesar da febre ser ruim, né? O mal-estar, eu estava afim de ir para uma festa, não vou, né? Um aniversário e tal, doido para ir para a escola, meu Deus, aí eu tô doente. E aí a febre é um alerta. Certo? É como uma dor de barriga, uma dor de dente, é um alerta, sabia? É um aviso, é um alarme.
Rapaz, você está com algum problema aí, vamos para o médico para tratar. Você pode estar com alguma infecção, certo? Então, ele está avisando ao nosso corpo, é uma maneira do nosso corpo avisar para a gente que tem alguma coisa errada, entrou alguma coisa errada dentro da gente, certo? Você está com uma dor de dente, é um alerta, o que é uma cárie, né? Você vai ver a bactéria lá atingindo lá e já está comendo, corroendo seus dentezinhos. Então já está avisando para você ao dentista tratar, né? Tapar aquele buraco ali. Ok? Então a febre, a dor de cabeça, alguma coisa está estranha dentro de você. E é o corpo se manifestando, avisando, gritando para que a gente cuide dessa máquina maravilhosa aqui. Certo? Então quando as nossas moléculas estão em grande agitação, então ela passa para esses aparelhos que a gente vai ver. Como é que se mede a essa? A temperatura dos corpos é medida através dos termômetros, certo? Termômetrozinho até, como é que se diz? O ambiente, tem os termômetrozinhos, né? Você vê, olha, hoje está 31 graus, Juazeiro está 26, amanhã vai estar em 36, por que é? Porque na hora, esse ar que está aqui, ó, quente, aqueceu, né, devido à insolaçãozinha aqui, o que é que vai acontecer? Lá está o termômetro, tem pessoas que tinham na sua casa o termômetrozinho lá, ele começa, o líquido que está aqui no termômetro começa a agitar, aí ele vai subindo. Quando ele chega a um determinado ponto aqui, ele para, né, porque a temperatura só está até ali, se aumentar a temperatura ele vai embora, ele vai subindo, certo? Então aí para aqui, estacionou, aí ele vai olhar, olha, tá nesse momento, você vê, ó, nesse momento está 36 graus. Né? Você vê de manhã, tá 28, 29, aí à tarde que é mais quente, olha, o termômetro já está dizendo 37 graus, olha, horrível. Né? À noite já ficou um pouco mais ameno, o sol não está, então o que é que acontece? Aí 24, 25 e assim sucessivamente. Então é isso a temperatura, é a agitação das nossas moléculas. Pode ser no meio ambiente, né? E pode ser nos corpos da gente também. Certo? Então, o instrumento utilizado é o termômetro, ele pode ser digital ou ele pode ser de mercúrio, com aquele bulbozinho dele, cheio com mercúrio, e tem deles que era com álcool, só que eles colocavam um corantezinho, por álcool ser transparente, né? E não ia dar para ver qual o nível que estava ali. Hoje em dia usa-se mais o termômetro, tem pessoas que podem usar até 2, né? Para ter uma clareza, uma exatidão da coisa. Ok? Então tá aí, pessoal, do 8º ano, né, essa outra parte aí que a gente falou sobre o clima e o tempo, né, do nosso capítulo 8, né, que a gente estamos aí sentindo nosso clima um pouco, né, com desconforto, mas daqui a pouco, se Deus quiser, tudo vai acalmar, né, volta normal, aí vem um friozinho, a gente já começa a reclamar, aí vem um calor, mas a gente não tem o que reclamar. Agradecer a Deus, que é isso, a natureza, é um fenômeno, né, é uma graça de Deus. E o calor, esse daí tem que agradecer também, certo? A gente tem que agradecer tudo, né, o calor, é a chuva, né, só não demais, ok? Então fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser, né? E ele vai querer, porque a gente só está fazendo o que é bom. Um abraço na família e até a próxima. E vamos estar aí firme e forte, ok? Espero, olhe, dê uma lida, leia, certo? Leia para adquirir mais conhecimento e compreensão do que a gente falou aqui, ok? Espero ter correspondido a expectativa de vocês na aprendizagem de hoje, ok? Tchau, pessoal, felicidade para todos.